Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast Saúde em Jogo. Hoje aqui para variar com o nosso grande amigo, querido aqui, Lucão. Grande Zé. Zé, sou eu mesmo. Como sempre, obrigado aí, cara. Nossas loucuras aqui, mas tamo lá, vamos junto. Mais uma. Mais uma. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui essa figura ilustre, minha chefe. Ai, que coisa chique, hein? Mas minha chefe com muito orgulho. A doutora Ana Carolina Corte, que é a chefe do departamento médico do Esporte Clube Corinthians Paulista. Está aqui com a gente, honrando com a presença dela, contando várias histórias pra gente. Vamos bater um papo bem descontraído aqui, entender como que surgiu toda essa ideia dessa aventura aí de entrar no meio do futebol, né? Do Corinthians, que é mais loucura ainda. E a trajetória disso, né? Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente. Bem-vindo, doutora. Obrigada, gente. Prazer estar com vocês aqui. André, estávamos até agora um pouco juntos. Mas vamos lá, vamos bater um papo, vamos conversar, vou me apresentar um pouquinho para vocês, né? Para vocês conhecerem um pouquinho da minha história. Tem que entender. Veio de Brasília? De Brasília. Sim. Vai vendo. Aí lá no meio do Brasil. Vim de longe, lá do Centro-Oeste. Então, conta pra gente por que você foi fazer medicina. Por que escolheu medicina na sua vida? Ah, medicina? Faz tempo, da onde hein? que surgiu? Não fala isso, doutor. Não fala isso, doutor. Mas é muito interessante isso. É muito engraçado. Minha mãe fala que desde sempre sabia que eu ia fazer medicina. E eu desde sempre sabia que eu não ia fazer medicina. Mas aí chega lá no último ano, lá do ensino médio, o antigo terceiro ano, né, do segundo grau, agora, né, tem outras formas de chamar. E aí eu olhava aquele cardápio de cursos, né, para fazer o vestibular e eu não me via fazendo nada. Me via fazendo qualquer coisa na área de saúde. Me via fazendo uma nutrição, uma educação física, poderia fazer tudo isso. Mas de repente falei, não, eu acho que eu quero ser médica mesmo. E aí fiz. Aí a medicina, até que a escolha foi tranquila. O difícil foi escolher uma especialidade, porque a medicina do esporte era uma coisa muito nova, nem sabia que existia. O que aconteceu foi que no meu último ano de faculdade, eu querendo saber, cara, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma clínica médica para depois pensar, né? Você faz a clínica para depois pensar no que você quer ainda. E aí eu descobri, abri uma residência, no meu último ano de faculdade, abri a residência em medicina esportiva na USP, na UHC da USP. E a faculdade fez em Brasília mesmo? Fiz em Brasília, na UNB, e aí eu pedi para o meu orientador, estava no internato, eu falei assim, eu preciso ir lá conhecer, você me libera 2 semanas? Foi no ano de 2007, onde estava tendo o PAN do Rio, nos Jogos Pan-Americanos, então eu passei o final de semana nos Jogos Pan-Americanos e vim a São Paulo, conhecer mesmo o ambulatório, entender como que era a residência. Aí, quando eu entrei no ambulatório de medicina esportiva, tinha um atleta lá, um paciente, um atleta, e que ele chegou, no final da consulta, virou para a chefe nossa lá da residência e perguntou assim, doutora, posso treinar amanhã? Eu falei, gente, é com esse tipo de pessoa que eu quero trabalhar. E eu que vinha de um internato de clínica, passando num PS, o pessoal pedindo para dar atestado por 7 dias, né? Me dá um atestado aí de 7 dias. E pelo contrário, quando eu cheguei aqui em São Paulo, o meu paciente ali naquela hora, ele queria trabalhar no dia seguinte, que o trabalho dele era o treino. Eu falei, eu quero trabalhar com gente assim, que quer fazer alguma coisa, né? Que tá disposta a tocar a vida, a seguir, a produzir. Então a minha escolha, já por amar muito o esporte, por viver assistindo tudo, querendo jogar tudo, participar de tudo, já tinha essa paixão pelo esporte. Aí quando eu conheci a residência, eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí começou a aventura, né? Sim. Mudar de Brasília para São Paulo. Sim, aí começou tudo. Porque assim, o legal, porque assim, o que eu vejo é que a medicina esportiva, a especialização em medicina esportiva, ela atendeu um anseio que tinha, uma falta dessa especialidade, porque era muito picado, né? Cada um fazia uma coisa, você tinha que passar, tem que ter um cardiologista, um fisiologista, um nutricionista. Então assim, a medicina esportiva acabou juntando as áreas e fazendo uma especialização de uma coisa ultra necessária, acho que para o esporte, né? E você acabou criando especialistas exclusivos do esporte. Você não precisa hoje, claro, tem raras exceções, a gente acaba, para casos que você necessita de especialistas, a gente acaba encaminhando, né? Tudo tem isso, mas hoje você tem um conhecimento global do atleta muito maior, muito mais, integra muito mais a medicina do que a gente preza hoje também na medicina regenerativa, né? Do que antigamente, que era um negócio maluco, né? Tinha um clínico, não sei o quê. Né? É isso mesmo. Mas eu tento explicar de uma forma muito simples, né? Você tem o pediatra, que é o médico da criança, você tem o geriatra, que é o médico do idoso,
você tem o médico do esporte que é o médico do atleta. O atleta tem suas particularidades, assim como a criança tem, o idoso tem. Então, a gente se preparou para isso. Particularidades de... o tamanho do coração é diferente, né? A demanda energética é diferente. As medicações que eles podem usar são diferentes. Né? A alimentação é totalmente diferente. O sono é super importante. Então, a nossa visão do atleta ela é diferente também. A gente é o médico para eles. Então, a especialidade virou... Acho que foi isso. Juntou tudo isso. Antigamente era isso mesmo. Você tinha que ter num clube um ortopedista e um clínico, um cardiologista, uma coisa assim. Sim. Que se complementavam, né? Eu me lembro quando eu entrei no COB, era exatamente isso. A gente colocava à noite de plantão, sempre ficava um ortopedista e um clínico de plantão, caso um atleta precisasse ir num evento, nos Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos. E o médico do esporte veio para, não, peraí, a gente tem essa formação. A formação musculoesquelética a gente tem. A gente não vai entrar no centro cirúrgico para operar. Assim como eu tenho um atleta que é hipertenso, eu posso acompanhar, mas ele vai ser acompanhado por um cardiologista também. Né? Eu estou ali dando suporte, mas quem vai acompanhá-lo é um cardiologista. Então, a gente veio para ser como se fosse esse clínico mesmo, né? O médico da família, o médico do atleta, é isso. Essa é a nossa especialidade. Mas até para deixar claro para o pessoal, a medicina do esporte, ela não é só para atleta de alta performance. A formação é para o atleta. É mais do que isso. Não é só o profissional, né? É mais do que isso. A especialidade é a medicina do exercício e do esporte. Não precisa nem ser atleta. Né? É para pessoas comuns que queiram praticar coisa. Ou que já praticam, ou que entendem. Assim, existe uma frase dos Estados Unidos que é o jargão da medicina do esporte, que é exercise is medicine. É remédio mesmo. O exercício é remédio. Então, a gente entra muitas vezes no tratamento de doenças crônicas, hipertensos, diabéticos. A gente consegue, dislipidêmicos, pacientes com hipotireoidismo, por exemplo, o exercício consegue mudar toda a estrutura do funcionamento mesmo, que a gente consegue tirar a medicação para que ele consiga seguir bem controlado sem a medicação ou com um número de medicações menores. O exercício está aí para isso. Né? É um tratamento clínico com menos medicamentos ou sem medicamento até, né? Exatamente, essa é a proposta. Muito com a nossa nova especialidade, né? Assim, lógico, vocês estão no Corinthians, estão num time de alta performance, tem um engajamento, uma pegada diferente. Mas você pega o esporte para um idoso, é autonomia de vida. Conseguir ir no supermercado. Exatamente. Né? A atividade física é para ele ir no supermercado, para ele pegar o neto no colo, é diferente, né? Mas a medicina do esporte engloba tudo. Tudo, é do exercício e do esporte. Sim. Né? Você tem a área que é apaixonante, o alto rendimento. Ela é apaixonante. Lógico. Mas você falar como o exercício como remédio, tratamento, prevenção de doenças, qualidade de vida, isso é incrível também. Na criança, a integração, a parte social da criança, né? Que a começa disciplina, a disciplina, tudo isso, né? E a aprender longevidade. Isso não é fácil. Você vê longevidade. Longevidade. Então, aí depois foram segmentando isso aí também. Agora a medicina integrativa, da longevidade, tudo isso aí tudo engloba na medicina esportiva. Você vê que é um negócio bem... É muito legal que os planos de saúde têm entendido isso, assim, né? E tem valorizado... Porque se você coloca uma pessoa a praticar o exercício desde sempre, isso é uma questão de saúde pública. Você vai diminuir gastos futuros com internações, com quedas, né? Se for um idoso, se ele faz exercício de força, diminui o número de quedas, internações, cirurgias, óbito. Tudo isso. Então... os planos de saúde têm investido nessa especialidade como uma forma preventiva mesmo. Eu tenho um primo que mora em Londres e o plano de saúde dele deu para ele um celular desses, né, um smartwatch para contar o número de passos, tudo isso. E se ele alcançasse o número mínimo de passos por dia durante tanto tempo, esse relógio, né, esse relógio era dele. Ele não precisaria pagar por isso. Por quê? Porque o plano de saúde vale a pena. Você colocar o teu beneficiário para fazer exercício é melhor, porque ele vai deixar de gastar. Na Inglaterra eles têm várias bonificações para quem tem uma qualidade de vida mais saudável, né? Para deixar de fumar, ele vai ganhando vários bônus, descontos. Se ele tem uma cerveja. Para de fumar, você ganha uma cerveja. Não, mas tem que parar para pensar nesse contexto todo, né? Da promoção da saúde, não espera ninguém adoecer.
Não, e muita gente fala que essa grande discussão, né, que o exercício não é saúde. Peraí, né, na saúde, assim, pensando em exercício de alto rendimento não é saúde. Peraí, não é saúde? Tem um trabalho que eu gosto muito de citar, que foi feito com os ciclistas do Tour de France. Fizeram um trabalho comparando com esses atletas, com a população da França, e a expectativa de vida desses atletas que fizeram o Tour de France era cerca de 12 anos a mais do que a população normal. Então, peraí, qual é a qualidade dessa sobrevida? Talvez valha questionar dores, talvez tenha isso daí, mas será que não? Será que talvez uns ajustes, o que a gente trabalha todo dia, ajuste de carga, ajuste de volume, volume, biomecânico, tudo isso, será que isso não te traz uma longevidade maior no esporte? E aí sim, uma qualidade de vida maior, uma expectativa de vida maior, mesmo sendo alto rendimento? É legal, sim. Então isso legal. A gente precisa entender, a população precisa entender, assim, os nossos... Eu fico triste quando a gente vê em faculdade de medicina que pouco se estuda o exercício, né? Mas a gente precisa entender isso. A gente precisa levar isso para frente e colocar isso como disciplina para que... Eu acho que o futuro está aí. É a prática da atividade física mesmo. E saindo da residência, assim, um caminho da primeira escolha, da primeira modalidade esportiva, ela surgiu e você abraçou ou você escolheu e foi atrás do começo, lá no comecinho da carreira? Quando eu terminei a residência, no meu último ano de residência, eu fui chamada para entrar para ser médica do Esporte Clube Pinheiros. Do Pinheiros, né, aqui em São Paulo, que tem gigante, 13 modalidades olímpicas, eram 400 e tantos atletas, né, e isso daí me encantou. Trabalhei na época com ginástica, com esgrima, natação, nunca tinha tido contato com a esgrima, né, trabalhei com esgrima, natação, atletismo, judô, polo aquático, saltos, tinha um monte de modalidades olímpicas ali. E agora, como seleção brasileira, a primeira que eu tive a oportunidade de trabalhar foi com a ginástica artística. Isso por quê? Porque eu estava no Pinheiros, parte da seleção brasileira de ginástica artística masculina era do Pinheiros, e eles tinham um training camp na Alemanha que eles precisavam de um médico. Então o treinador do Pinheiros, que era um treinador da seleção, conversou com o pessoal da CBG e propôs que eu estivesse com eles. E era assim... daqui 15 dias você consegue passar 20 dias fora? Aquelas coisas, né? O esporte é assim, né? A gente sabe o que é. Aí você tem que falar sim. Na hora eu falei sim. Depois eu fui no HC organizar minhas coisas todas. Foi dar um jeito na vida. Dar um jeito na vida. Mas aquele sim ali fez com que eu entrasse para o meio do esporte olímpico, de fato, como seleção brasileira, como era um camp organizado pelo COB, então tinha a CBG, a confederação por trás, junto com o Comitê Olímpico. E aquilo ali foi em 2013. E dali daquele camp, que foi mais ou menos em junho de 2013, já teve um mundial naquele ano, no segundo semestre, outubro mais ou menos, já fui para um mundial de ginástica com a seleção masculina de ginástica, e aí fiquei com eles até um bom tempo ali, até mais ou menos na Olimpíada de Tóquio, acompanhava a seleção, ou seja, ela surgiu, não foi uma escolha, mas era já dentro das modalidades que eu trabalhava no Pinheiros. Que bacana, hein? Mas daí você fez tudo isso, depois disso você foi pro Corinthians? Ou você fez as duas coisas ao mesmo tempo? Porque no Corinthians você entrou pela natação, não foi? Foi antes ainda. Foi antes? Na verdade, o Corinthians, eu entrei na natação no Corinthians em 2016. Foi. 2016 eu saí, 2013, bem nesse período mesmo. Tá. Porque eu estava no Pinheiros, comecei com a seleção de ginástica, aí eu saí do Pinheiros e fui chamado para a natação do Corinthians um mês depois, que no Pinheiros eu trabalhava com a natação também. Então eu já conhecia todo mundo da natação. Quando eu saí, o pessoal do Corinthians veio conversar comigo. Mas eu estava, nessa época, já estava começando a fazer meu pós-doutorado. Eu tinha feito o doutorado depois da residência, estava começando a pensar no que eu queria fazer de pós-doutorado, porque surgiu assim, o meu orientador no HC, a Dr. Arnaldo Hernandes, me procurou e falou bem assim, olha, a gente precisa preencher uma vaga que a CAPES tem de uma bolsa para pós-doutorado. Você é a única pessoa aqui no IOT que tem doutorado e que está disponível. Eu falei, mas está disponível para quem, né? Eu que quero ou vocês que precisam, como é que é? Mas aí era um momento que eu estava terminando
o meu vínculo com o HC mesmo, do meu doutorado, eu falei, cara, eu quero continuar nessa instituição de ensino, eu acho importante ainda. Da minha formação estar vinculada a uma instituição de ensino. Aí eu abracei a causa, falei, então tá bom, vamos fazer o pós-doutorado, só que eu quero estudar lesão muscular. E aí queria estudar termografia com lesão muscular, e aí o Dr. Arnaldo, que era meu orientador, conhecia o Dr. Joaquim Grava e pediu, será que pode coletar os dados ali? Então foi mais ou menos, eu saí até da natação do Corinthians e ia lá pro CT coletar os dados, que isso foi ali em 2015, 2016. Então o futebol veio ali em 2015 para mim, a natação veio em 2013. Então fiquei ali, e aí fazia também os dois, saía de um e ia correndo pro outro, coletando os dados de pós-doutorado. E aí terminei em 2010, coletei 15, 16, 17 eu escrevi, apresentei, publiquei. E em 2018 o Dr. Joaquim me convidou para participar. Para ficar lá. Para ficar no departamento médico. Departamento médico de futebol lá. Foi assim. Corinthians. Então aí você já saiu, aí você estava só na natação do Corinthians nessa época aí. Já tinha saído do Pinheiros, mas eu continuava com essas ações com a ginástica. Porque a natação, cara, do Corinthians é muito forte. Sim. A natação do Corinthians e do Pinheiros, elas rivalizam. Quando tem competição estadual, brasileira, eu fui campeã do... São duas instituições bem fortes na natação, né? São bem rivais, assim. A gente foi campeã quando eu estava no Corinthians, do Troféu Maria Lenk, que é o principal campeonato brasileiro de natação. A gente foi... O Corinthians trouxe a Katinka Rossu, aquela super nadadora. Pô, agora me fugiu o nome do campeão, que foi campeão olímpico lá. Não sei se ele estava com você na época que você estava lá, de natação. O Thiago Pereira, medalhista olímpica, prata. Ele foi medalhista, é verdade, prata. Ele foi... Ele não estava mais no Corinthians quando ele foi o medalhista, mas ele ficou num período no Corinthians. Mas você chegou a pegar ele nessa época aí? Conheço bem o Thiago, sim. Então, porque era assim, cara, era esse nível... A Poliana Okimoto, aí, que foi medalhista também da maratona aquática, ela foi nadadora do Corinthians também. Não é ainda, cara. Até hoje é de alto nível. E cara. É muito, assim, uma formação muito boa, né? A base da natação do Corinthians ela é muito boa, ela forma muita gente. Às vezes chega no final, às vezes os atletas saem para os Estados Unidos, né? Tem muito isso. A natação hoje no Brasil ainda... Quando ele chega no nível de faculdade, assim, eles vão fazer faculdade nos Estados Unidos e nadar nos Estados Unidos, né? E a gente acaba perdendo... Perde o atleta. Vai pra fora. Mas a natação do Corinthians sempre foi muito competitiva. Competitivo demais, cara. E aí até então sua vida tava mais ou menos calma na natação, né? Até então tava mais ou menos calma. Tava mais tranquilo. Depois começou a piorar, né? Agitar. Vamos agitar esse mundinho. Que isso? Natação? E aí foi lá pro Coringão. Cabeça dentro d'água, não, vamos tirar a cabeça da água. Vamos tirar e vamos respirar e tal. E aí foi lá pro departamento médico de futebol, começou... quem era? O chefe era o Dr. Joaquim ainda, né? Era o Dr. Joaquim Grava, na época tava o Júlio e o Ivan de médico. Então estavam só os dois, ficamos nós três. E a gente ficou assim por um tempo. E agora aí foi mesmo, a loucura total. A loucura total esse ano, quando eu era só médica, tranquila. Ainda tava tranquilo. Até 23 tava tranquilo. Até 23 tava tranquilo. Não, tranquilo, cara. Tranquilo não é. Nunca é. Mas assim, é que agora realmente virou, assim, põe muito a cara a tapa, né, cara? A responsabilidade aumenta, quem responde é ela. Então, assim, é mais complexo, né? Realmente é. E você é a única médica, na verdade, da Série A, da Série A, Série B? Eu acho que nunca teve, não teve nenhuma outra ainda. Eu continuo sendo a única de estar num banco, de assinar uma súmula, né, de tudo isso. Eu sou a única mulher médica nesse período todo de Brasileirão. Achei que eu fosse ser a única da Série A e Série B, mas graças a Deus. Não. Agora já foi, nem bater na madeira, já foi, já passou. Não vamos cair, não. Não, agora já foi. Não vai barrar. Não, agora já foi, agora estamos salvos. Mas a gente sofreu esse ano lá, né? Foi difícil. A gente sofreu esse ano, que é uma pressão grande, né, cara? Você imagina? E nesse caminho teu dentro do futebol, é mulher, chefe de um time gigante, né? Não é um time nem... Qualquer time seria difícil. Agora eu gostei. Mas é o Corinthians, é verdade, um time gigantesco. Preconceito, teve alguma vez? Alguém desconfiou? Você sentiu alguma dificuldade? Você fala, isso é porque eu sou mulher, se fosse um homem aqui não passaria por isso? Ou não? Toda a sua trajetória foi lisa? Eu me surpreendi muito, assim, eu não me lembro de ter
vivido uma coisa tão clara assim, sabe? De uma dificuldade em ter, por exemplo, acesso ao vestiário, ou dificuldade de examinar algum jogador, ou de dar algum feedback para uma comissão técnica, para uma diretoria. Às vezes eu acho que é difícil, mas eu não sei se porque é difícil e tá tudo bem, ou se de repente tem uma dificuldade por eu ser mulher. Então, assim, eu procuro não encarar como se a dificuldade fosse o fato de eu ser mulher. Eu acho que são decisões difíceis, que a gente fala um não para uma comissão técnica. Eu costumo dizer assim, às vezes eu tenho que dar um não pro treinador, que o tempo que ele tem de futebol eu tenho de idade. E aí eu tenho que falar um não para ele, sabe assim. E eu não acho que isso é porque ele fica chateado porque eu sou mulher. Não, acho que é chateado porque eu tô tirando um jogador de uma... Que é importante. Que é importante. Então, eu procuro não encarar desse jeito, entendeu? Então, o que eu tenho de dificuldade no futebol é que o futebol hoje não está preparado para receber a mulher ainda. Quando a gente vai para estádios, eu não tenho onde ir ao banheiro em alguns estádios. Eu não tenho onde trocar de roupa. Quando eu vou na Vila Belmiro, eu tenho que usar o banheiro do ônibus, que fica na porta do vestiário. Porque não tem um espaço. Só tem o vestiário, que é onde os atletas estão. Eu não tem como usar aquele banheiro. Na Neoquímica Arena, não. Lá tem 4 vestiários, né? Tem até pro jogo a sala de preliminar, se precisar. A gente fica separado até do vestiário. Isso. Uma salinha fechada para você fazer um atendimento mais privado, exclusivo. Esses estádios de Copa do Mundo, eles tem um preparo melhor. Tem uma estrutura melhor. Estão mais bem preparados. Mas é muito engraçado. A gente foi no jogo no Centenário, lá no Uruguai. Ano passado a gente foi no jogo e eles vieram todos... eu quero mostrar pra vocês que a gente acabou de reformar, tá tudo lindo. Eu falei, e cadê o banheiro feminino? Sério, não tem. Mesmo tendo acabado de reformar ano passado, ainda não tem. Então, acho que ainda falta, assim. Eu tive muita dificuldade de conseguir o uniforme feminino do nosso dia de trabalho. Eu fui ter roupa feminina ano passado. Olha, eu tô desde 2017, 18 eu cheguei contratada. Pô, peraí, mas você tem o time feminino. É a mesma coisa, só colocar os patrocínios do masculino. Por que não chega? Não chega pro CT do masculino uma roupa feminina. Então, essas coisas que isso desgasta tanto, que você tem que brigar de novo por isso. Pô, só tô te pedindo uma roupa para eu trabalhar. Daí, de 2 anos para cá, as coisas já se resolveram. Mas eu acho que ainda falta estrutura. O futebol ainda precisa se preparar mais para receber a mulher quanto à estrutura, sabe? De estádios, A gente foi ter o vestiário feminino esse ano no Corinthians. Eu não tinha. Então, um vestiário lá, para me trocar lá. Eu trocava no banheiro do que a gente tem lá na enfermaria. Mas um vestiário, se chove, aí eu pego chuva no treino, saí, eu tinha um banheiro simples, não tinha chuveiro. Agora a gente tem um vestiário com chuveiro, com tudo isso. Sim, mas é isso, esse pioneirismo que abre porta. Alguém tem que vir. Exatamente. Alguém tem que fazer diferença. Alguém tem que começar. Alguém tem que começar. Não tem? Vamos começar. Exatamente. Você está numa das médicas de ponta fazendo a mudança. É isso que tem que fazer. Na verdade é a única. Cara. E tem que ir lá e tem que cobrar, olha. Porque também assim, vamos ver o outro lado. Como também não tinha mulher, ninguém não tinha necessidade, ninguém entendia a necessidade. Aí, opa, peraí, tem uma necessidade diferente. Né? Claro, surgiu uma necessidade diferente. E todo mundo que olha, qualquer um que escutar aqui fala, não, mas é muito justo que tenha. Isso. Né? Mas tem que expor o problema. Agora você tem vestiário para árbitra, porque você tem árbitra agora, né? Tem tudo isso. E o que sempre me perguntam, o que você... Né? Como você se sente sendo a primeira? É isso. Eu preferia não ser. Eu preferia que já tivesse tudo pronto para me receber. Né? Assim, mas se não tá, vamos fazer. Vamos executar. Mas eu entendo que eu faço parte desse processo e vamos embora. Vamos fazer. Entendeu? Essa é a forma que eu penso. Vamos lá, vamos brigar por um vestiário, vamos brigar. Você tem mais um papel ainda do que só ser médica lá. Você tem o papel de você abrir as portas e desbravar isso aí para que outras pessoas venham com uma estrutura melhor. Exato. Porque exatamente isso é muito necessário, mas nunca foi pensado. Nunca foi pensado, cara, que um dia ia acontecer isso. E acontece, hoje acontece com bastante frequência. Tipo, ela é médica, mas tem fisioterapeuta, tem árbitro, várias profissões.
várias pessoas que trabalham e precisam de estrutura, e a gente não tem mesmo. E no assim, futebol, né? No futebol. Eu não falo que no estádio não tem. No estádio, para a torcida, tem banheiro feminino. Sim. O que não tem é lá embaixo no trabalho, entendeu? É o trabalho com futebol, não é a torcedora mulher, que a torcedora já tem isso. Porque a demanda da mulher lá na torcida já existia. Já existia. Então todo mundo que pensa já pensa, olha, vai ter, mas lá embaixo não tinha ninguém. Sim. Não surge a ideia, né? Por que eu vou fazer isso? Aí aparece alguém para mudar a história. É assim que tem que ser. Vambora, né? Pioneirismo. Vamos carregar esse fardo aí, tá bom? Faz parte. E o Corinthians ainda. Beleza, facinho. Super tranquilo. E doutora, no dia a dia, assim, na tua rotina, a tua vida é só Corinthians? Tem alguma atividade fora? Você falou da parte acadêmica, né? Mantém ainda o HC ou não? Não mantenho o HC. Eu fiz uma pós em medicina do esporte, que eu sou a coordenadora, que legal. Montei todas as aulas, dou aula em pelo menos 70% das aulas, eu dou essas aulas. E eu adoro dar aula. Presencial, EAD, híbrido? É à distância, é online. Tá. E ela foi a primeira turma, que foi 1 ano e meio de pós. Eu estava toda segunda-feira dando aula à noite, foi bem cansativo. Agora ela está gravada, mas a gente tem encontros periódicos mensais para tirar dúvidas, né? Para estar próximo dos alunos, para aproximar mesmo. A ideia é divulgar a medicina do esporte, sabe? Eu entendo que a gente precisa fazer um pouco isso. Todo mundo sabe o que o ortopedista faz, né? Todo mundo sabe o que o cardiologista faz, mas muita gente não sabe o que o médico do esporte faz. Então, essa é outra, o pioneirismo, assim. Eu sou da segunda turma de residência de medicina do esporte. É uma outra coisa que eu tenho que trazer para mostrar. Então, parece que minha vida é assim, sabe? É um pioneirismo em tudo. É trazer, mostrar o que é a especialidade, o que a gente faz. A gente, esse ano, um dos nossos treinadores do ano, ele perguntou para mim, mas você não opera? Eu falei assim, não. Lá na Argentina todo mundo opera. Os médicos dos clubes operam. Eu falei, aqui não, aqui quando tem uma lesão de cruzado, a gente manda para o melhor cirurgião de joelho que tem do país, lá que opera. Então, ainda tem essa dificuldade de entender que nós, médicos do esporte, não somos cirurgiões. A gente é clínico, a gente é o médico do atleta ali. Precisando de uma especialidade de médico, a gente vai ter. Então, o otorrino, a gente vai precisar. Eu vou ter oftalmo, quem precisar. Oftalmo, do mesmo jeito. Eu preciso de um cirurgião de joelho, eu vou atrás. Então, é isso, a ideia dessa pós é, mais uma vez, mostrar o que faz, o que o médico do esporte faz, que especialidade é essa. Além disso, hoje eu saí do COB, eu trabalhei no COB até ano passado, saí de lá, mas eu mantive meu vínculo com a minha outra modalidade que eu trabalho já há muito tempo, que é a canoagem, que eu amo esses meninos da canoagem. E hoje eu ainda sou médica da Confederação Brasileira de Canoagem, então trabalho ali, fazendo esse trabalho à distância, vou visitá-los eventualmente em algum treino, eles treinam em Belo Horizonte, em Lagoa Santa, então eventualmente eu faço um bate-volta ali em Lagoa Santa e eu acompanho o Isaquias, Queiroz e o pessoal da canoagem. Estive em Paris com eles, fui na semana da competição da canoagem de velocidade e que eu também gosto muito. Mas o que toma mesmo tempo dia a dia realmente é o Corinthians. Toma tempo assim, o que demanda, né? A minha demanda de tempo é o Corinthians. Porque o Corinthians não é só lá, cara. É 24 horas por dia. É em casa, de telefone, resolvendo coisa que você tem planilha, que você tem que apresentar não sei aonde, exame que você tem que fazer nos caras daqui 10, 15 dias, não sei o que. Você tem que pensar em tudo. Então é uma coisa que a gente ajuda, divide e tal, mas é que quem recebe tudo primeiro é ela, né? Então é muito puxado mesmo, cara. Assim, é um negócio bem cansativo e tal. Mas assim, pensando no lado legal, por exemplo, eu que sou novo lá, tenho um ano e tal, por exemplo, eu não imaginava que eu fosse pegar uma estrutura tão legal, por exemplo, quando eu cheguei, de pessoas e de equipamentos, de modernidade, por exemplo, de medicina esportiva lá dentro. Eu não imaginava isso. A gente de fora não tem essa noção do quão complexo que é o negócio lá dentro, cara, entendeu? Então isso eu acho muito legal, assim, né? A gente imaginar que assim, um atleta, ele passa com uma avaliação de uma equipe gigantesca para ver se ele tem condição ou não de jogar, de fisiologia, de preparação física, de médico, fisioterapeuta. E isso é um mundo à parte, cara. É uma ciência, né? É a ciência do esporte. Porque você tem tudo na sua mão, em todos os dias,
para tratar um cara, para você deixar um atleta em condição de jogar, coisa que você não consegue ter em outro lugar. Como você faz fisioterapia todo dia num paciente? Como você atende o paciente todo dia? A hora que você quiser, tá à sua disposição. Quer fazer ultrassom? Tem aqui, a máquina faz ultrassom. Isso. Tem um médico radiologista que ajuda a gente. Tem não sei o que. Então é uma estrutura muito legal, assim, e todo mundo trabalha em harmonia lá dentro, porque o negócio funcionar, e funciona muito bem. E é muito legal, cara, assim, sabe? É um negócio. Eu não tinha essa ideia que era isso, entendeu? E quando a gente faz uma reunião dessas hoje, por exemplo, uma reunião pós-jogo, o que é muito legal, a gente vem, o departamento médico, relatando a queixa de um jogador saiu do jogo com essa queixa. Aí o fisiologista fala, mas também o número de acelerações dele superou todos os dias que ele já fez, o recorde de acelerações, velocidade máxima atingida, e aí o nutricionista fala assim, ele nunca perdeu tanto peso num jogo como esse. Então tudo se conversa, sabe? Justifica a queixa. Com essa desidratação importante que ele teve, com a intensidade do jogo que ele executou, que ele fez ali, justifica ele sentir uma dor na região posterior da coxa. Então, peraí. Então, vamos tratar. Vamos, de fato, investigar melhor, vamos tratar, isso aqui é um sinal de alerta. Vamos tirar um pouquinho do treino de hoje, vamos controlar o treino de hoje. Aí a gente tem o preparador físico da comissão técnica que participa e fala assim, não, ele vai fazer então a primeira e a segunda parte do treino para sair depois, sabe? É uma ciência. A gente que está fora, a gente não tem ideia do quão complexo é realmente. É um envolvimento multidisciplinar mesmo, assim, cara, e de verdade mesmo. E associada a uma tecnologia, né? Associada à tecnologia. Você associa a dosagem de CK, de PCR, de termografia, você coloca isso num software que te dá uma leitura de previsão de lesão, o cara coloca esse mapeamento que ela falou dos jogadores todos numa tela e todo mundo sabe quanto o cara correu, a velocidade máxima, a velocidade média, o quanto ele se deslocou, quanto ele perdeu de peso, quanto não sei o que, se ele atingiu o X dele lá, a média que ele faz normalmente, ou se ele está ultrapassando, tem que tomar um pouco de cuidado. Então tudo isso, cara, é avaliado para você ver. E mesmo assim, ainda acontece, porque é um ser humano, né, cara? É um corpo, você não consegue, não tem a perfeição. Mas é um negócio muito sério, um negócio feito com muito empenho para que o negócio dê certo, né? É o que eu falo, que o mais fácil de ser médica do esporte é tratar lesão. Porque é isso daí, né, de você juntar todos esses dados virarem informação, você tomar uma decisão em cima de tudo isso, assumindo riscos, não assumindo riscos, depende do que vale a pena. O momento, também tem tudo isso. Olha, todos esses dados mostram que existe um risco de ter lesão, mas é um risco. Você não sabe se vai ter ou não. Aí você tem um jogo super importante, cara, vale a pena correr o risco? Vamos abrir todo mundo. Comissão técnica, a situação é essa. Ah, não. Pô, jogo agora, se jogar agora, ele vai perder os próximos todos da temporada porque tem um risco maior. Vale a pena? Não, o jogo não é tão importante, então tira. Isso, só que aí o que acontece no Corinthians? Tá lá a imprensa todinha. E aí? A torcida, a imprensa. Torcida, a imprensa, todo mundo. Eu quero saber, mas por que ele não vai jogar? Peraí, mas... Falei isso ontem lá no Twitter. Doutora, mais difícil encarar uma banca de doutorado ou tirar um jogador de uma final? A banca de doutorado ou cortar um jogador? A banca é fácil. Tirar um camisa 9 da final. A banca é fácil. Lógico, você vai ali na banca, você vai falar do que você estudou 4 anos. É muito fácil. E se tudo desse errado, ia falar assim, ó, não passou. Vamos de novo. Faz de novo daqui 6 meses. Velho, a gente tava conversando outro dia sobre isso, cara, da imprensa que ela falou. A gente, por exemplo, lá no Corinthians, às vezes, a gente até que tá com uma estatística boa de lesões e tal, mesmo assim. Mas às vezes, por essa pressão de imprensa externa, de querer, e até às vezes precisar saber, de ter uma divulgação e tal, do que acontece com o atleta, a gente acaba divulgando, sendo transparente, divulgando qualquer lesão. Então vai lá, tipo, grau 1, grau, vai lá e põe lá, atleta tal, uma notinha, teve grau 1 e tal. Isso aumenta a estatística de lesão. Porque a maioria dos times que não tem essa pressão, não esconde, cara. O cara não tem necessidade de divulgar um cara que vai perder um jogo. O cara vai perder um jogo, você fala, o cara perdeu um jogo e tá com dor. Semana que vem ele volta, não é uma lesão e tal. E a gente com essa pressão, com um monte de gente querendo saber. Às vezes vaza notícia e vaza de jeito errado, de forma errada, informação errada. Então aí você acaba tendo que mostrar. E tem essa complicação de aumento de estatística. Final, parece que a gente tem machucado. Exatamente. A gente estava conversando exatamente disso. É muito difícil. Corinthians exige isso, né? Precisa passar a informação. Porque também se a gente não passar, essa informação vai sair de um jeito que pode errado, sair... muitas vezes, né?
Pode prejudicar. Então, é uma loucura, né, cara? Assim, é muito legal, mas ao mesmo tempo é um negócio bem maluco. Sim, a pressão é grande. Imagina, o que nós estamos falando. É um time, é uma posição difícil, é um time muito grande. Assim, vem de uma comissão médica historicamente muito boa, com muito nome, o Dr. Joaquim, um cara gigantesco dentro da medicina. Isso. Quer dizer, tem muita carga. Que é o nome do CT, inclusive. Exato. O cara vinculado ao nome, ao próprio time, e um cara excelente médico. Então, vem uma carga muito grande, né? E a torcida é tranquila do Corinthians, né? Tranquila. Quase não tem torcedor. Não tem quase torcedor nenhum. E os médicos também têm envolvimento emocional, né? Porque todo mundo é corintiano. Né? Tem isso também, né? Todo mundo é corintiano. Então tem esse envolvimento emocional que você acaba também tendo. Também se sofre com história de rebaixamento. Você sofre, então tem toda essa pressão de trabalho, de tudo que ela falou, e ainda você tem essa pressão emocional de você estar sofrendo pelo time, pelos caras que você conhece, pelos atletas que você vê que se dedicam, por tudo isso aí você fala, cara. É um negócio que é um estresse que chega no final do ano, tá todo mundo moído, velho. Sabe isso que você falou? Eu até estava lendo um artigo para falar para meus alunos da pós. Um artigo que estava falando mesmo da parte de direito e medicina do esporte. Por que o médico do esporte, na verdade, sim, para todas as outras categorias de médico, o principal erro médico é a negligência. Você negligenciar, né, o que a pessoa tem realmente de fato alguma coisa. Mas o médico do esporte não é. É exatamente esse conflito de interesse. Porque a gente se envolve. A gente quer colocar porque precisa ganhar, ou não pela gente, ou porque a comissão pressiona. Não é porque a gente está negligenciando, não, a gente sabe que tem. Até porque a gente está todo dia com eles. A gente tem esse diagnóstico muito claro. Só que o fato das vezes a gente colocar num risco maior, ou porque a diretoria pressiona, ou porque a comissão técnica pressiona, ou porque a gente mesmo tem o nosso lado de torcedor que a gente quer que ganhe, que tente. E aí esse tá o principal erro do médico do esporte. Não é negligenciar, mas é o conflito de interesse envolvido. É isso aí, deve ser. É difícil mesmo, não é fácil, cara. Doutora, terminar um jogo. Nenhum atleta lesado, todo mundo voou, correu, nenhuma lesão, mas perdeu o jogo. Mas departamento médico zerado, termina o jogo feliz ou triste? Triste, cara. Triste. Triste, né? Triste. Triste com o dever cumprido. Assim, lógico que uma lesão grave não, né? Assim, tal, mas uma coisa, uma lesãozinha e uma vitória, tá bom. Um grau 1 na coxinha, né? 2-0 no Palmeiras, tá bom. Mas eu tenho aprendido muito isso em campo, assim, controlar mesmo esse lado torcedor ali no banco. Muito, ali assim, eu olho. O médico que está em campo é ponto final. Tem a tua função ali, ponto final. Não, eu não aprendi. Mas vai ter que. Mas é que vocês estavam eu dou umas escorregadas. Aí você olha não, e fica brincando. Mas eu dou umas nervosas. Eu fico torcendo. Não, lógico que fica. Eu fico. Não tem essa. Teve jogo que eu sofri lá embaixo. Eu olho para a comissão técnica e falo assim, olha, a responsabilidade de vitória deles, a minha é outra. Deixa eu entender aqui onde que é a minha. Assim, porque senão a gente se perde. Eu torço, claro que eu torço. Não, lógico. Mas eu consegui isso. Entender bem. Ele trabalhou também na seleção brasileira, trabalhou no Comitê Paralímpico Brasileiro. Você está lá com a seleção brasileira, você está lá com o Corinthians, está lá com o São Paulo, com o Palmeiras, não importa. A nossa função ali é duro separar. Não, é mas duro. Ali você tem que estar focado no que está fazendo. Quando acabar o jogo, aí tudo bem, mas você tem que estar focado na tua função ali. Tem. Para assistir, para torcer, eu prefiro não estar no banco. Prefiro estar fora, que aí você torce. Aí o quanto a gente tem que fazer, mas o quanto é duro pro médico também cortar um atleta, né? É altamente desagradável, né? Não é que é uma decisão fácil pro médico. Lógico que pro atleta talvez seja bem pior, mas não é fácil o médico falar assim, não dá, não vai jogar. Não é fácil. É horrível isso. É claro que eu tento colocar assim pra mim, que o não que eu dou para uma comissão técnica, para o atleta, eu estou dando sim para a saúde desse meu atleta. Sim. Então, quando eu coloquei isso na minha cabeça, eu falei assim, então, eu estou preservando, eu estou cuidando, a minha função é essa. Então, nosso trabalho é deixá-los disponível. Né? Mas se não pode ser no jogo, eu vou deixar pelo menos o mais tempo disponível depois. A gente cuida nesse para que ele esteja disponível nos próximos jogos. Né? E consegue conciliar a vida pessoal, Corinthians, canoagem? Tem que dar um jeito. Dá um jeito. Tem que se virar. Tem que dar um jeito. A gente não faz podcast.
consultório, Corinthians, tipo, a doutora não dorme há uns 3 anos. Eu tô uns 3 anos acordado, né? Não durmo há 3 anos, mas tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Essas viagens que a gente volta de madrugada são desesperadoras, porque de fato a gente não dorme, né? A gente chega, um jogo que é 9h30 da noite no Rio, que é do lado. Chega às 4 horas da manhã. 4 horas da manhã no CT. Pra ter um treino. No CT, né? No CT. No CT, não é que chega em casa, não, né? no CT. No CT. Aí você pega o carro e volta pra casa, ou às vezes tem treino Ficar no dia CT. seguinte, aí dorme lá no CT. Dorme 4, 5 horinhas ali pra fazer um treino 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Né, bicho? Não é fácil, não. É outra ponta. É a outra ponta. É outra ponta. É igual um show, eu preparo do show. O show teve 1h30 de show, tudo bem, mas viu quantos dias para chegar nesse show, né? Você falou preparo do show, eu lembrei do preparo do solo. Isso aí. Então você está falando por esse de preparo do solo, né, que a gente fala na medicina regenerativa, que é o cara em condições ideais de saúde para fazer a medicina regenerativa e tal. Exato. É isso lá, a gente tem o case perfeito. Você pensou nisso? Completamente perfeito. Perfeito. E aí quem deixa perfeito são eles também, entendeu? Óbvio. Você vê, a medicina do esporte é muito legal hoje e vai muito de encontro com que a gente mudou a nossa cabeça de ortopedista para um médico de medicina integrativa, hoje em dia, né? Que é a medicina regenerativa. Então isso, eu acho muito legal isso, cara. A gente tem um negócio, uma relação muito grande de especialidades assim, que se ajudam e que é muito legal, cara. O esporte realmente é diferente, cara. É diferente de um atleta, de um paciente de consultório, é diferente de tudo, né? É muito. Você já trabalhou bem também, né? A gente fala que, eu penso muito, a minha função como médica do esporte é garantir o melhor estado de saúde possível para o meu atleta. Lembrando que saúde, né, a definição é bem-estar físico, mental, social. A gente tem que trabalhar em tudo isso, porque se ele está bem, ele treina bem. Aí ele vai performar bem. Qual que é a minha interferência na performance, no resultado do jogo? Assim, é condicionando ele para treinar. Condicionando não, deixando ele apto ao treino. Deixando ele disponível para o treinador para treinar. Aí sim, treinando, ele vai performar. Não quero interferir lá na ponta do resultado. Não é isso. Então, mas acaba interferindo, né? Você acaba melhorando. Porque isso que ninguém dava importância. Mas é porque tem que treinar. Tem que treinar. Eu penso assim, o treino é o ponto principal do atleta. Essa ele parte tem que que ninguém se importava muito, que não é tanto tempo atrás assim, não, que sono, alimentação, isso é relativamente recente, né, do esporte de alto rendimento. O cara entender que ele precisa descansar, que ele precisa ter um convívio social bom, que ele precisa se alimentar bem. Isso muda o rendimento dele no treino, que consequentemente muda a performance dele numa competição. Há poucos meses atrás o Guardiola deu uma declaração, não sei se chegou a ver, super importante no departamento médico do time dele, defendendo, falando, não, olha, eu tenho comigo um time gigantesco, todo o departamento de saúde, que estão aqui trabalhando para me entregar o atleta pronto para que eu possa treinar e colocar ele em campo. Isso. Eu sei o que eu tenho atrás de back, para me dar estrutura para eu poder treinar, para eu poder jogar. Isso. E a gente não fala só da condição musculoesquelética deles, não. Estou falando de condição de tudo, né? Saúde. Já passou no Corinthians atletas, jogadores asmáticos, hipertensos, epiléticos, e a gente tem que controlar tudo isso. Sim. Ele não pode descompensar, diabético não pode descompensar ali. Porque se ele descompensa o diabetes dele, ele tá fora. Tem isso também. Tá fora, ele não tá fora de treino, tá fora de jogo. Então a gente tem que cuidar. É muito mais do que o sistema musculoesquelético. Parece que ainda tem muito essa cultura. Não é só a máquina rodando. Não é. Você tem outras coisas por trás. Você tem a saúde mental, que hoje se fala muito sobre isso, a importância disso. Você precisa que ele esteja bem com a família dele, bem socialmente. Ele tem que estar bem. Porque senão a cabeça dele está em outro lugar. Você tem um atleta que está chegando, ele divorciou 3 dias. Né? Como que ele vai treinar? Isso. Psicologia, tem que entender que ele mudou completamente esse atleta. Brigou com a mãe, brigou com sei lá. Exato. Tem que levar em consideração a vida do atleta. Quando o atleta está naquele término de contrato, o que o Hugo passou agora? Renova, compra ou não compra? Comprou. Comprou hoje. Hoje ele estava felizão. Renova ou não renova? Compra. Mudou o humor dele. Agora no final do treino ele estava assim, outra pessoa. Porque definiu. Era até dia 30. Vou ficar aqui.
Imagina. Isso é o tempo todo na vida deles. Você não consegue dar... E a gente que dá isso, muitas vezes dá esse suporte. Tem uma psicóloga também que ajuda a gente. Então, eu acho que tudo isso aí, cara, é que eu falo pra você, uma estrutura que tem que estar preparada para você tratar de atletas de altíssimo rendimento, altíssimo valor. Tem que pensar, inclusive, na parte econômica, no investimento que o clube fez, que, cara, é um ativo do clube absurdo. Você imagina quanto você está cuidando de um cara que vale quanto, cara? E você tem que ter esse suporte mesmo, não é... O pessoal acha que, tem... mas isso hoje em dia já não acham mais, que investimento em saúde é um negócio meio banal, porque hoje já não acham mais. Isso já passou. Assim, já entendem, a maioria dos clubes já entendem que tem que ter uma estrutura muito robusta mesmo de saúde para você poder ter esse nível que a gente deixa lá. E também a intensidade do jogo, vocês monitoram tudo, vem aumentando muito. Muito. Há 10 anos atrás, há 15, a intensidade não era essa mesma. Eu que nunca não, eu trabalhei no futebol muitos anos atrás, voltei esse ano pra lá e tal. Fazia tempo que eu não entrava num campo pra ver um jogo. Cara, os primeiros jogos que eu vi, cara, filme do Gladiador, bicho. Os caras se dando porrada, você escutava as caneladas aí longe. Cara, é isso aí, bicho, é um negócio absurdo, cara. É uma força física, porrada, que é um negócio feio. E no treino já é assim. No treino já é uma disputa super isso grande. Isso geral no esporte, né? Não só no futebol. Todo esporte... Sim, o esporte é alto rendimento. A disputa as modalidades, tem muita força física envolvida. Você tem a parte técnica, claro, que é importantíssima, mas olha o LeBron James, sabe assim? Olha o Rafael Nadal, olha a força deles. Né? No passado, o futebol não ligava para preparo físico, né? Principalmente o brasileiro. Se você pegar atletismo, natação, eles começaram primeiro. A preocupação era bem antes. Mesmo basquete, e lógico que no esporte individual também, né? Porque o cara é ele, né? Também é ele. Ele não se esconde As irmãs Williams, né? Absurdo. Absurdo. O futebol, principalmente no Brasil, tinha essa cultura de não ter força física, para não perder habilidade, para não perder velocidade e tal. E isso foi mudando. Aquela época do Ronaldo, né? Do Ronaldo Fenômeno, quando foi embora daqui, que era o franzino, tal, não sei o quê. O gaúcho também, né? O gaúcho. Então isso aí, essa geração foi que, acho, na minha cabeça, que eu lembro como telespectador de futebol, que foi mudando isso, né? E a gente foi mais dando foi dando uma europeizada no futebol, e a gente foi ganhando massa muscular. Eles foram entendendo que precisava de força física, e o futebol começou a ficar muito mais físico no mundo inteiro, e a gente começou a perder competitividade por causa disso. Mas hoje não tem nem cabimento, cara. Né? Hoje o cara é um puta atleta em todos os sentidos. Doutora, essa meninada mais nova que vai chegando, você acha que tem alguma influência, que influencia um jogador tipo Cristiano Ronaldo, que se preocupa muito com o corpo? Essa molecada nova que vem, eles vêm com esse exemplo? Isso já entrou ou ainda não? Tem que batalhar no time? Isso, eu vou até assim, no nosso dia a dia, assim, ano passado, por exemplo, a gente tinha, esse ano também, mas ano passado era muito claro, a gente tinha, o Gil, por exemplo, era um cara que chegava 1 hora antes da hora que eles tinham que chegar, né? E ficava depois, ele fazia a bike dele, fazia o trabalho de corpo, fazia muita coisa na academia antes até do grupo estar todo na academia. E aí a gente via Duqueiroz fazendo exatamente o que o Gil fazia, Raul Gustavo, Robert Renan, os meninos, os zagueiros ali que estão subindo a base, virou exemplo mesmo. E o Gil vinha e conversava, falava muito para eles. O Cássio é um exemplo pro Donelli, né? O Donelli, tudo que o Cássio faz, ele imita, assim, de um jeito, é um sadio, ídolo, de um jeito sadio mesmo. E até o Cássio começou a se preocupar mais em dar esse bom exemplo de academia, de estar, porque o Cássio também veio um pouco da geração de trabalhar menos fisicamente, trabalhar muito em campo. Mas já de uns anos pra cá ele já, entende a importância disso e já faz pra caramba, e o Donelli via o Cássio como exemplo. Cristiano Ronaldo, tenho certeza que é para muitos, mas é que está muito fora da realidade deles, mas virou esse exemplo. Agora, no dia a dia do clube, a gente tem muitos que seguem esses grandes ídolos deles. Que tem uma performance grande e uma longevidade incrível. Né? Eles estão jogando muito mais tempo. Não, porque agora, cara, até o pessoal, a molecada da base já tem esse um pouco menor essa estrutura de saúde que tem lá na gente, mas já tem esse entendimento de força, de medicina integrativa, de medicina esportiva. Então já tem já vem de lá mais preparados do que vinham antigamente, já chegam com uma força razoável, né? Um negócio já mais
no nível mais pronto, entendeu, cara? Fisicamente do que vinha antigamente. Antigamente era muito discrepante. Chegava um jogador da base e era muito, muito diferente, cara, de musculatura, de tal. Então hoje já mudou isso, né? Eles já estão chegando mais bem preparados, com conhecimento de exercícios, de técnica, né, de biomecânica de exercício, de execução do movimento. Eles já chegam muito mais bem preparados. Aí você dá carga, dá pra força, porque isso eles estão na fase de maturação ainda, né? Você tem que ter esse controle. Quando vai chegando o profissional, pelo menos o movimento já conhece, já foi dado o estímulo necessário para a faixa etária, e ali depois a gente só taca força em cima deles. Vai trabalhando em cima e vai. E vai. E aqui tem o problema também da quantidade de jogos que a gente tem. Né, gigantesco, né? Um calendário absurdo, né? Que se você for comparar com o europeu, apesar que os europeus estão querendo copiar a gente, aumentar um monte de jogo também lá agora, né? Mas assim, aqui é quase o dobro, eu acho, né? Assim, uma conta assim, achei 40 e poucos lá de jogos, se o cara chegar assim, ganha pra final de campeonato, acho que é uns 60 jogos. Aqui 70, a gente vai fazer 74 esse ano, por aí. Sem você disputar final, nada assim, tipo, no normal. Vai ser bem, esse ano foi bem puxado. Bem puxado, né? Que loucura. Doutor, se não fosse na área médica, trabalharia também com esporte? Não estou na área médica. Iria para o esporte? Vou ser técnica, vou trabalhar com... Aí eu acho arbitragem. Que não. Se fosse na área de saúde, sabe, assim, uma nutrição, uma fisioterapia, alguma coisa, aí eu faria. Mas na área técnica, nada. Você não tem uma menor habilidade para isso. Não, mas digo gosto, não é habilidade. Não, também não. Não. Sala de saúde, é ali mesmo. Tá no seu quadrado. É ali mesmo. Sempre gostei de praticar tudo, mas na hora de competir nunca foi muito meu forte, não. Mas faz esporte, doutora? Eu pratico, já fiz tudo se imaginar, eu já fiz um pouco, hoje eu faço. Faço meu tênisinho, faço minha natação, gosto. E futebol? Futebol só lá, devolvendo a bola pra eles. Só né? chutando. Quando a bola chega, chutando. Eu vou lá catar a bola e devolvo. Mas minha habilidade é melhor do que a dele. A minha já foi, eu perdi. Eu jogava bola bem, cara. Não consigo jogar mais futebol. Eu perdi, fiquei velho, perdi qualquer noção de preguiça, sabe? Chega a bola, você vai de qualquer jeito, assim. Chuta de qualquer jeito. Mas cara, é isso aí, assim. Eu acho que esporte hoje tá na vida de todo mundo, né, cara? Assim, independente de atleta de alto rendimento, acho que todo mundo hoje tem essa consciência. Pode até ser que não façam esporte e tal, pode até que você não goste, é raro hoje, mas tem. Mas isso faz parte hoje da vida da pessoa, né? A pessoa hoje não tem que colocar na sua vida, na agenda, de fazer esporte e tal. É que a gente estava conversando antes até. Ou a vida tá errada. Não, cara, não tem. Hoje não é negociável mais você não fazer nada. Tem que ser prioridade. Tem que ser prioridade, cara. Às vezes a gente tem uma semana ou outra que está mais atrapalhado de horário, de coisas que você acaba não fazendo, aí compensa na outra. Mas acho que hoje a cabeça da população mudou muito, assim, né? Assim, a grande maioria das pessoas entendem isso, cara, e tem isso hoje já como uma rotina e tal, né? Quem pode. E tem esporte de tudo quanto é jeito, né, cara? Caro, barato, de rua, para todos os gostos, né? E bolsos e etc, né? Então, até uma corrida que você põe um tênis e vai, você não então, exatamente. Ou você tem que ir para uma quadra de tênis, comprar uma raquete, comprar um tênis, comprar tudo isso, tênis, tudo. Tem uma galera que corre até descalça, né? Treinava em canavial. Pô, dança, né? Você não gosta? Vai dançar, vai fazer, tem muita coisa. Alguma coisa tem que fazer. Tem que fazer. E doutor, um sonho na tua profissão? Você fala assim, um sonho. Fala, o que você sonha? Ser campeão mundial? Você já tava me olhando assim, você não vai falar isso, você não vai falar isso. Isso é maravilhoso. Eu vivi muitas coisas bacanas, né? Estive nas Olimpíadas do Rio, nas Olimpíadas de Tóquio, de Paris, com atletas que já ganharam medalhas de ouro, prata, bronze, algumas, assim, e hoje... Minha vontade, assim, vivendo muito o meio da canoagem, eu voltei de Paris com uma ideia de ajudar os garotos da canoagem. Eles precisam de ajuda. Essa modalidade individual, a gente é muito importante para eles. Eu não estou falando que no futebol não é, que no coletivo não é. Mas a modalidade individual, o atleta, ele se beneficia muito dessa equipe multidisciplinar. Hoje, no meio do ano, teve uma série do Jornal Nacional que eles falaram
pegaram os 5 principais atletas do Brasil que poderiam ganhar medalhas antes dos Jogos e fizeram por trás da medalha. E quando o Isaquias me escolheu para fazer essa série, a gente gravou, aquilo ali foi muito importante para mim, que eu acho que naquele momento eu entendi a minha importância para a vida dele. É um garoto simples, que veio da Bahia, que cursou pouco, estudou pouco na vida, mas que... E eu vi o quanto que eu sou importante para ele, para a família, para esse cuidado. Assim, ele me tem como uma pessoa de confiança, como amiga. Ele fala assim... Então, acho que eu consegui ajudá-lo a mudar a vida dele. E hoje eu queria extrapolar isso um pouquinho mais para todos os garotos da canoagem que têm uma vida muito difícil e que tem tudo para... é o esporte. O caminho é só o esporte ali, sabe? Porque já fui para 3 Olimpíadas como chefe de departamento médico em Tóquio, como médica na Rio 2016 do time Brasil, como médica da canoagem só em Paris. Eu acho que 3 Olimpíadas eu vivi status diferentes de médico ali. Então, vivi praticamente todos, e que foram todos maravilhosos. Com o Corinthians, precisamos ganhar um pouquinho mais. Ganhei só um paulista nesse período que eu estava contratada. Até peguei um brasileiro, mas ainda estava só fazendo a minha coleta de dados. Mas quero ganhar mais também. Vamos ganhar, no que vem nós vamos ganhar um monte de coisa. Vamos ganhar. Você vai ver. Mas acho que é isso. Acho que é tentar mudar a vida de alguns atletas que eu acho que, assim como a do Isaquias mudou, eu consigo ajudar. É isso que eu quero. Parabéns, uma bela jornada. E assim, e agora falando nisso, né, puxando essa parte do esporte olímpico e tal, ainda falta muito no Brasil, né, também de investimento, de tudo para incentivar essa galera que tem muita galera boa, né, para fazer esporte e não tem condição às vezes. Eu acho que isso também falta ainda, esse incentivo, patrocínios que nem tem fora do país, Estados Unidos, por exemplo, tal, que investem maciçamente em esporte olímpico, né? E aqui ainda tem essa dificuldade, né? E a gente tem as pessoas com dificuldade financeiras de conseguirem fazer o que gostam às vezes, porque você pega um atleta como o Isaquias, por exemplo, o cara tem que ser resiliente, perseverante, para poder aguentar as etapas e os sofrimentos que ele passou e as coisas que ele conseguiu vencer para chegar. E tem muita gente que tem um potencial tão grande quanto que não tem essa vontade de chegar lá. E isso aqui no Brasil é muito difícil, porque não depende só às vezes da vontade do cara, né, cara? Depende, você tem que ter o cara tem vontade, mas ele tem que dar comida na casa dele, tem que trabalhar para não sei o quê. Então é difícil demais. Então, não é só o esporte. É muito difícil. Eu acho que a diferença do Brasil para os outros lugares é que, exatamente por essa dificuldade, os nossos grandes atletas não são só campeões, eles são ídolos, né? Eles se tornam ídolos. Sim. Mas temos poucos. E eu acho que a gente talvez precise formar mais campeões e talvez menos ídolos, de fato. Menos heróis. Talvez, o cara é um herói, não? Ele sobreviveu às coisas. Tinha que ser mais fácil o caminho dele. Eu acho que é por aí. A gente precisa... A gente tem condições. Eu fui à Holanda buscar o Memphis, conversei com médicos do Comitê Olímpico holandês lá. Nossa, a forma de organização deles assim, é simples, mas abrange, cobre todo mundo. A gente também entendo que o Brasil é um país continental, né? Isso dificulta muito. Sim. Mas a gente, como no esporte olímpico, a gente tem dificuldade de fazer uma ressonância magnética. Sim. O futebol não. O futebol, é bom trabalhar no futebol como médico do esporte, porque eu tenho toda a estrutura ali. Eu preciso de um exame mais fácil. Na hora, o que eu precisar eu tenho. No esporte olímpico, para o Isaquias, às vezes a gente tem que até autorizar, fazer exames para pagar, para tudo isso. Isso demora um mês para fazer. Poxa, um mês já passou o prazo. Não quero mais a ressonância, agora quero outra coisa já. Sabe? Então, são essas dificuldades, essa é a diferença. Futebol, para nós médicos, é ótimo. Tem uma estrutura maravilhosa. Outras modalidades, não. É verdade. Muito bom. É isso aí, pô. Essa é uma bela história. Pô, ótimo, pô. Foi muito bom. Pioneira, abrindo caminhos. Parabéns, doutora. Obrigada, gente. Continua essa jornada. Força para aguentar mais um pouco aí. Vamos embora. Se Deus quiser, a gente vai aguentar mais um pouquinho aí. Tem uma paradinha de fim de ano agora. Uma paradinha. Estão querendo diminuir nossa paradinha, né? A CBF quer diminuir, deram mas... uma cortada na paradinha, ela virou uma paradinha. Nossa, paradinha. Cortou, senhorinha. Era uma paradinha pra uma paradinha. Cortar, mas tá bom, vai tá bom. Vai e volta com o outro. Exato, mas tá bom. Muito bom, obrigado, Foi doutora. ótimo, gente. Prazer estar aqui.
E vamos que vamos, continuar. Vambora, Tamo aí. Segue a jornada. Ainda. Segue a jornada. A gente que agradece você ter vindo aqui com a gente, bater esse papo super gostoso aí, legal pra caramba, de esporte, saúde, Corinthians, da tua vida. Obrigado. Né? Tamo junto aí. Tamo junto. Vamos lá, vamos que vamos. Aguentamos até agora, vamos aguentar mais um pouquinho. Ano que vem, se Deus quiser, vamos colher frutos. Amém. Né? E é isso amém, aí. amém, amém. Como disse Roger Guedes. Amém, amém, amém. Isso aí. Saúde em jogo. Obrigado. Mais uma vez. Valeu, gente. Valeu, Zé. Obrigado, viu, velho? Bola pra frente. Gente, obrigado. Boa noite pra todo mundo aí. Um abração. Nos vemos na próxima aí. Abração aí, pessoal. Saúde em jogo. Saúde em jogo.